queria falar antes de começar oficialmente aqui a apresentação é que eu tenho pensado, e aí vou falar desse lugar do eu mesmo, né? Tenho pensado muito na questão da metodologia, né? Do método, que a gente tenta sair desse lugar e aí pensar que esse método é o caminho que a gente, né, toma para tecer as nossas narrativas e fazer as nossas pesquisas. E sinto que a gente precisa, e a gente é a gente mesmo, todo mundo que está aqui, né, investir nesses caminhos, pensar sobre esses caminhos, que caminhos são esses, como é que a gente pode, Elisângela, você está aqui? Elis, então tá, pode. Que caminhos são esses que que a gente pode aprofundar, né? Porque é isso, a gente tem pesquisado narrativamente, a gente tem produzido textos com narrativas, com teoria, mas eu sinto, e eu posso estar enganada, tá? Mas eu sinto que a gente precisa organizar esses caminhos. Mas a gente vai pensar sobre isso no curso e o Rafael vai falar um pouco disso também mais para o final, tá? Rafael, então vamos lá, uma apresentação. Eu acho que meu grupo já viu uma parte dela, porque a gente usou uma parte, e aí Rafael foi mexendo, enfim. É isso, né? Tudo vai se transformando no caminho. Pode passar, Rafa. Só Vai. antes de passar, gente, eu tinha esquecido de avisar, eu comecei a gravar para depois nós termos essa memória lá no Classroom, tá bom? Para poder, enfim, resgatar alguma, né, às vezes não dá para pegar tudo logo aqui de cara, então eu tô gravando, tá bom? Para poder ficar lá no Classroom com uma memória nossa dos encontros, tá bem? Eu, por exemplo, tenho duas doutorandas que não vão poder estar aqui, porque uma está fazendo a disciplina da Nilda e a outra dá aula nesse horário. Então, se gravar, elas vão poder acompanhar de alguma forma, né? Tá? Então, vamos lá, Rafael. E aí a gente vai começar com a pergunta, né? Por que pesquisar narrativamente? E na compreensão já de cara, né? Dizer que o objetivo nunca é uma resposta definitiva. Acho que todo mundo que pesquisa tem essa compreensão, né? Que a intenção nunca é uma resposta definitiva. São respostas provisórias, são respostas que vão estar repletas das nossas concepções, né, que não necessariamente a minha concepção é exatamente a mesma do Rafael, da Andréia, da Elis, enfim, das pessoas que eu estou vendo aqui pequenininhas, Sara, Jalmires, tem uma colega que eu não conheço, mas vou conhecer daqui a pouco, né? Então, a gente vai fazer essa pergunta e a gente vai tentar pensar junto. Por isso, mais uma vez, eu vou solicitar que vocês entrem na conversa, porque é esse o objetivo, tá? Bem, pensando por que, né, trabalhar com narrativa, quais são as possibilidades da narrativa na formação docente. A gente traz especificamente a formação docente porque os nossos grupos de pesquisa, de todos nós que organizamos o curso, né, é uma perspectiva de trabalhar com a formação, com os currículos, né, com os currículos criados, praticados, como é que a gente conhece esses currículos que estão sendo praticados no cotidiano, mas a gente também sabe que a narrativa, a gente tem mil possibilidades, eu posso trabalhar narrativa em qualquer área, né? Eu posso trabalhar, e é muito comum, por exemplo, trabalhar com a narrativa na medicina, né? Ou seja, ouvindo as pessoas e tentando pensar, né? Ou mesmo quem não é da área médica, trabalhar com um determinado grupo a partir das narrativas, na psicologia, mas a gente está focado aqui na formação docente, né? E pensar a pesquisa narrativa é pensar em desinvisibilizar, né, as experiências que existem no mundo. Aqui acho que tem pouca coisa sobre isso, mas a gente tem investido no grupo em pensar uma perspectiva decolonial.
E pensar uma perspectiva decolonial é exatamente mergulhar nesse mundo da diversidade, né? Que é entender que existem vozes, existem sujeitos que são subalternizados. E aí é importante a gente fazer essa diferença, né? Ninguém é subalterno, porque a gente não nasce assim, né? A gente é subalternizado pela sociedade, né? Enfim, assim como não existe escravo, existe escravizado, né? Porque isso é uma relação que acontece que é social, né? Então, mergulhar nessa ideia da perspectiva decolonial é mergulhar nessa diversidade, nessas vozes caladas, nessas vozes invisibilizadas, né? Nesses sujeitos, né? Grupos de sujeitos que foram massacrados, né? Então, pensar pesquisa narrativa não tem resgate. Resgate, eu ia falar resgate, né? A gente precisa tomar um cuidado com as palavras. É pensar que a gente precisa trazer essas vozes, as nossas vozes, para a gente também não vai trazer a voz de ninguém, do outro, né? O outro é que tem que dizer por ele mesmo. A gente vai trazer as nossas vozes para mostrar que, como diz a Nilda, que a gente faz ciência também. Né? Nós fazemos ciência também, nós estamos na universidade, né? E nossas vozes não serão caladas. E a gente trabalha numa perspectiva de trazer esse outro, porque a pesquisa narrativa, ela basicamente, né? O Tiago fala muito bem disso. Pensar a pesquisa narrativa é pensar uma pesquisa com os sujeitos, não é sobre o sujeito, é sempre com os sujeitos, né? Então, acho que é uma grande possibilidade, eu vou chamar de contra-hegemônica, né? Não sei se é uma ideia, talvez a gente precise ainda pensar sobre ela, porque, né, essa ideia de contra, enfim, mas que sai dessa ideia hegemônica, né, de fazer pesquisa, da modernidade, da colonialidade, né, que subalternizou tantos sujeitos, Paulo Freire fala sobre isso, enfim. E aí a gente segue, né, que é a ideia da gente poder perceber, eu comecei falando isso, né, a produção cotidiana curricular que acontece nas salas de aula. Né? Somos, na maioria aqui, somos professores, né? E a gente poder trazer essa produção curricular, essa criação curricular para as nossas pesquisas, pensando não só os currículos da escola, mas também os currículos da formação, porque nesse processo de trazer as criações curriculares, pensar sobre as criações curriculares, né, a gente vai se formando, porque a gente se forma com o outro. Né? Então, a narrativa ela vai possibilitar também uma pesquisa que a Inês Bragança vai chamar de pesquisa-formação. A gente pesquisa e a gente se forma, né? Porque a gente vai se formando nessa relação com a experiência. E uma coisa que estava ali ainda é exatamente a questão da autoria, né? Do professor, não precisa voltar não, Rafa, do professor e da professora poderem se perceber autores das suas práticas, né? E aí a gente volta, e não é uma queixa, tá? Mas pensando que hegemonicamente existe uma dualidade onde a teoria, né, e a prática estão separadas, mas não estão separadas numa relação horizontal, elas estão separadas numa relação vertical, né? Então, a teoria está acima da prática. Então, os teóricos pensam sobre o currículo e as professoras e professores praticam o currículo. E a gente sai desse lugar entendendo que teoria, não existe teoria sem prática e não existe prática sem teoria. E isso possibilita e traz a ideia, marca a ideia de autoria. Né? Somos todas e todos e todes autores das nossas práticas. Né? Somos também autores dos currículos. E isso é muito importante, esse pertencimento, essa relação de autoria. Né? A gente tem também... Oi, Graça, vai lá. Estou ouvindo. Só pensando num texto seu mesmo, que você fala sobre o não desperdício dessas experiências. Então, acho que as nossas pesquisas, elas valorizam essa a autoria docente, na verdade,
a gente sublinha essa autoria docente. É importante saber que quem nós pesquisamos são nossos parceiros, né? Nós não estamos investigando sobre eles, é só reforçando isso. Nós estamos com eles, porque ou elas, ou as professoras, no meu caso, as professoras alfabetizadoras, e aí nós não há desperdício desse saber que circula nesses cotidianos. Então, as pesquisas narrativas, elas favorecem com que isso seja de fato desinvisibilizado sem invenção, porque está lá, a gente não inventa, e a gente também não colhe coisas, a gente sim vai, mergulha nesse cotidiano, participa junto e consegue trazer à tona aquilo que é prática, que é dia a dia, que é experiência, que é valorizado, que são saberes ricos, né? Como a Nilda fala, a riqueza do que acontece no cotidiano, nos cotidianos, não pode ser desperdiçada. Eu lembrei desse texto seu, que você usa exatamente essa expressão. Ô, Jamil, isso mesmo. Graça. Oi. O que o Jamil traz é isso, o cotidiano escolar é feito de conversa, né? A gente conversa o tempo todo. A conversa não está prescrita no plano de ensino, no plano curricular. Ela é parte, ela é vida, ela é a vida do cotidiano escolar. É aquilo que a Nilda Alves fala, né? A conversa no cafezinho, é a conversa no corredor. Ao tempo todo nós estamos tecendo conhecimento a partir da conversa, a partir da narrativa, né? Porque você pergunta ao professor, como que você trabalha isso? Fala da situação tal, os alunos contando o que aconteceu numa aula para outra, ou contando o que aconteceu na rua, em casa, no bairro, para a professora. Ou seja, o cotidiano escolar ele é feito de narrativas. E essas narrativas não estão prescritas no currículo oficial. Né? Elas estão ali como algo que acontece culturalmente falando, mas elas não estão prescritas. E aí eu entendo que cabe a nós aqui, né, que trabalhamos com essa perspectiva, de enaltecer essas falas, essas conversas, a partir de entendê-las como narrativas de práticas políticas e que são invisibilizadas, né, por uma série de outras questões, por um número que resume a escola no IDEB, numa avaliação, e que que escapa. E a conversa é isso, o cotidiano escolar é feito de conversa. Estava rolando o Manuel de Barros antes, e eu lembrei de uma semana de leitura que nós fizemos na última escola que eu trabalhei como professor de educação básica, que foi toda com o Manuel de Barros. E aí o Manuel de Barros contando as coisas pequenas, as coisas simples, e os alunos, não, tio, isso aconteceu, aquilo outro que aconteceu, e contando os casos, né? Isso é interessante, essa narrativa da vida, né? Que é feita no cotidiano da escola, e não só da escola, na vida, né, no dentro e fora, como a Nilda fala. E que a gente precisa lutar contra esse desperdício dessa experiência mesmo, né? É o que a Graça coloca no texto, depois até a Graça manda para a gente esse texto no grupo, né? Porque esse é o papel da pesquisa narrativa, entender essa conversa, essa narrativa até como formação, como contexto de formação nosso, uma autoformação e formação com o outro, né? Com quem a gente se relaciona. Desculpa ter. Não, é assim mesmo, assim que eu acho que tem que ser. Acho que tem mais gente que falar aí, né? E aí, a partir da fala de vocês, da Jalmires e sua, a gente está sempre aprendendo, né? A gente está em constante. A gente fala uma palavra e alguém sinaliza alguma coisa e a gente para pensar. E eu sempre usei essa ideia de que a narrativa nos ajuda a pensar o desperdício de experiência. E aí, Tiago Ribeiro, que vai estar aqui também, né, em algum momento, o Tiago fala assim para mim, mas eu não acho que tem desperdício de experiência. Né? As experiências elas não foram desperdiçadas, elas existem, elas estão lá. Né? A gente que talvez não tenha a gente, né? A hegemonia talvez não tenha conseguido escutar. Enfim, já me deixou com uma pulga gigante atrás da orelha para pensar sobre isso. Né? Isso é que é bacana da conversa, é exatamente isso, né? Da gente poder estar aberto para pensar e repensar as nossas concepções. Né? E é isso, eu acho que como eu falei no início também, né, essa ideia de uma epistemologia outra, saindo desse lugar do contra, né, saindo desse lugar a gente pensar em uma outra epistemologia e outras epistemologias. Outro dia também o Tiago, ele fala umas coisas assim, né? Ele fala assim, alguém falou sobre pesquisa qualitativa,
Cícero, eu acho que foi na defesa da Simone. Eu não sei qual foi que pensou, e aí eu acho que não sei se ele falou lá, ou se ele falou depois. E aí ele pensou assim, a gente precisa pensar sobre isso, porque a pesquisa narrativa, ele diz, né, eu acho que ela não está nesse lugar da pesquisa qualitativa, né? Ela é outra coisa, ela não é, ela sai desse lugar, né, dessa pesquisa que foi pensada ainda num lugar hegemônico, como quantitativa e como qualitativa, né? E a gente vai escutando, vai pensando sobre, estamos aqui para pensar juntos e juntas, né, sobre tudo isso, né? E aí tem uma coisa que eu acho que é muito fundamental, o Rafael falou do cafezinho, né? Quando a gente encontra uma colega de trabalho, quando a gente senta para fazer uma pesquisa nessa área, que a gente convida para o café e a gente conversa, né? Enfim, que é essa relação da troca. E pensar a pesquisa narrativa é também pensar que a gente se desloca do lugar que é somente da escrita. E mesmo a conversa, ela não é só a escuta, a oralidade, né? Quando você conversa, você fala com o seu corpo. Eu estou aqui, eu me movimento inteira, que vocês não estão conseguindo me ver, só estão vendo a minha cabeça. Mas eu falo com as mãos, eu tenho, né? A gente faz isso, o nosso corpo, né? Nossa expressão mostra tristeza quando a gente fala sobre alguma coisa que nos incomoda, né? O nosso corpo vai também mostrar alegria, enfim, todos os nossos sentidos, porque somos sujeitos, nós não somos sujeitos partidos, nós somos sujeitos, né? As nossas emoções elas atravessam a conversa e a pesquisa. As emoções dos sujeitos da pesquisa, que eu estou escrevendo um texto, já tirei os sujeitos, estou colocando as pessoas, né? Porque para sair desse lugar que é sempre masculino, né? Então, essa ideia das pessoas. Então, é pensar que essa pesquisa ela é também uma pesquisa com imagem, com todas as outras sensações e sentidos, e que as emoções são parte dessa pesquisa. Essa ideia é óbvio que a gente tem que ter, né? Algum afastamento quando a gente está fazendo, conversando com a nossa narrativa, enfim. Nem sei se tem que ter, né? Mas não há uma separação. Isso é muito importante, é de sujeito para sujeito, né? E aí a gente traz aqui várias imagens que dizem muitas coisas, né? A gente traz uma imagem, eu esqueci o nome dela agora, que ela é deputada, né? E ela carrega uma bandeira do Brasil que está cheia de sangue, né? E a gente poderia falar sobre ela. Estou fazendo. Acho que essa caiu. Sara, enquanto a Graça caiu, se quiser ir falando. Seu microfone. Só um minutinho. A deputada Célia Chacriabá. Eu não sei pronunciar. Isso. Sônia Guajajara. Bom, enquanto a Graça deve estar retornando, né? Quem quiser fazer algum comentário, enfim, pra gente ir conversando. Não consegue, Sara? Peraí, só um minutinho. Gente, fiquei falando sozinha um tempão, tá? Porque eu estava vendo vocês, fiquei falando, eu só vi que vocês não estavam me ouvindo, porque eu perguntei, tá dando para me escutar direito? E ninguém se mexeu. Bem, eu não sei onde eu parei,
Mas aqui tem diferença. Espera aí, Sara, pronto, agora eu consegui. Gente, essa RNP, como é uma coisa que a gente está começando agora, ela muda um pouco as coisas. Ela é parecida com o Zoom e não é parecida com o Zoom ao mesmo tempo. Então vocês desculpem a gente. Sara, agora você consegue falar. Já liberei, Sara, seu microfone. Não estamos ouvindo. Nossa, aqui eu ligo o microfone dela aqui e desliga. É a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, Graça. Isso, obrigada. E pena que Sara não está conseguindo falar. Sara está fazendo uma dissertação incrível, maravilhosamente maravilhosa, e tem me ensinado muito, né? Mas assim que você conseguir falar, você vai tentando aí, Sara, tá? Não, eu não escuto você. Engraçado, porque acontece, eu ativo o microfone dela aqui e aí o microfone desativa. Sara, Não, então, eu acho que ela tem que sair e voltar, que foi o que eu fiz inicialmente. Bem, enquanto isso, eu quero falar dessa imagem aqui, né, que é um quadro muito famoso, que é um Adão, né, e uma artista, vários artistas negros têm feito esse trabalho, né? Essa é uma artista cubana. Ela vai pegar esse quadro e vai subverter essa imagem, vai tirar o homem, vai colocar a mulher, né, a deusa, e todas as imagens daquele quadro são de pessoas negras, onde inicialmente só havia pessoas brancas, né? A gente tem aqui também a subversão do Torres Garcia, né, com o América do Sul ao contrário, né, pensando que a gente tem mania, né? A gente sempre diz, nosso norte e a gente fala isso com muita naturalidade, né? Porque o meu norte, o nosso norte, e é pensar, sair desse lugar, né? Brincar com isso. É o meu sul, né? Onde está o meu sul? E a gente, então, se impor nesse lugar, né? Como sul, como espaço. E uma Frida surda, né? Que também está aqui, que é um quadro muito interessante, está tudo meio cortado, mas vocês podem pesquisar, tá? E é isso, eu acho que a pesquisa narrativa é essa defesa da pluralidade de saberes e culturas, de forma que se possa conhecer, por meio das narrativas, as diferentes realidades. Dessa forma, tecer no presente possibilidades de um futuro mais democrático, né? E tenho pensado muito, pode ir, Rafa, tenho pensado muito sobre isso, né? O quanto a gente precisa se colocar, né? Pensar que esse lugar da pesquisa narrativa, né, é um lugar epistemológico político, lembrar de Paulo Freire, né? O quanto a gente precisa pensar hoje, se colocar hoje, para a gente construir também, tecer, não vou usar construir, mas tecer futuros outros, né? Trazendo essas vozes, pensando junto com outros sujeitos, porque senão a gente também permanece sempre no mesmo lugar. O futuro será sempre o mesmo, que é o que a modernidade vai dizer, né? Enfim, a modernidade diz muitas coisas, né? O futuro como um tempo linear, e eu não vou entrar nessa discussão, senão o Rafael vai me matar, porque a gente está com uma apresentação aqui, né? E aí eu trago três pressupostos, trazemos, né, que são importantes, que é a ideia dos sujeitos, que a gente já falou aqui um pouco, do tempo e da concepção de espaço, porque a gente também já sabe que tempo e espaço estão ali, né? E aí eu vou ler, alguém quer ler? Porque a gente precisa ler esse Paulo Freire. Por favor, Rafa. A primeira concepção é de sujeito, tá? Os colonizados jamais poderiam ser vistos e perfilados pelos colonizadores como povos cultos, capazes, inteligentes, imaginativos, dignos de sua liberdade, produtores de uma linguagem que, por ser linguagem, marcha e muda e cresce, histórico-socialmente. Pelo contrário, os colonizados são bárbaros, incultos, ahistóricos, até a chegada dos colonizadores que eles trazem a história. Falam dialetos fadados a jamais expressar a verdade da ciência, os mistérios da transcendência e a boniteza do mundo.
Freire, 2011, página 151. E é isso, né? Em 2011, Freire já estava falando disso, né? Acho que antes de surgir, ou durante, ou junto, enfim, também o tempo não nos importa, mas pensando esse lugar da colonização, né? Dos sujeitos pré-colonização, e a gente, então, tentar pensar que a gente precisa sair dessa quebra, né? Onde existe quem sabe e quem não sabe, quem é culto e quem é inculto, quem tem cultura e quem não tem cultura, cultura popular e cultura sei lá o quê. A gente precisa sair desse lugar, entender que os saberes são todos saberes, né? E a pesquisa narrativa vai nos proporcionar isso, e a gente sai do que a Chimamanda vai chamar de história única, que tem o livro e o vídeo, que quem não assistiu ou não leu precisa fazer isso, porque ela faz uma fala lindíssima sobre essa ideia da história única, né? A ideia de que a história só tem uma forma de existir. E a gente vai percebendo, porque a gente também está nesse lugar, e vai se colocando nele. Então, uma das coisas que ela conta, acho que a maioria das pessoas aqui já viu, é que quando ela chega, acho que é nos Estados Unidos ou na Inglaterra, já não sei, acho que foi nos Estados Unidos que ela estudou, né? Que a colega dela de quarto não consegue imaginar que uma mulher africana, porque não tem país, ela é africana, fala inglês, né? Assim, fica muito assim como, e aí ela vai dizer que ela olha também para para a pessoa que trabalhava na casa dela, era somente a pessoa que trabalhava na casa dela. Ela não entendia ou não pensava sobre, né? Aquela pessoa tinha uma vida, uma família, uma casa, muitos outros saberes para além daquele, né, que ela usava para trabalhar naquela casa. Então, como a gente está contaminado de tudo isso, né? Pensar também essa ideia do sujeito, só um pouquinho, né? Conhecendo as histórias narradas pelas pessoas diferentes que habitam o mundo, que é muito importante, né? Para a gente entender que não há bárbaros, não há incultos, não há ahistóricos. Existem saberes diferentes, ninguém sabe tudo, né? E quem se arvora a dizer que sabe tudo não sabe a nada, né? Porque a gente tem uma infinidade de saberes nesse mundo que a gente não tem como achar que a gente é, né, poderoso para saber, a gente sabe é muito pouco, né? E a gente precisa exercitar, inclusive, a nossa desaprendizagem a todo tempo para aprender outras e outras coisas, né? Exercitar essa ideia das outras epistemologias, né, que reconhecem os diferentes conhecimentos, histórias e origens como legítimos, para além daquilo que é validado hegemonicamente. Acho que a gente já falou bastante disso, né? Então, Rafa. E aí a gente vai escutar a Inês um pouquinho. Vai lá, Rafa. Posso Fala tentar aí. Pegar esse gancho? Claro, Sara! Claro, Sara. Enquanto isso, eu troco aqui, porque eu tenho que trocar a apresentação. Eu saí e voltei. Consegui acessar aqui. Eu não ouvi agora essa última parte que a Graça trouxe, mas voltando onde eu queria ter pegado o gancho, quando ela fala da conversa com o café. E é muito isso, né? Eu lembrei da Leda Maria Martins. A conversa com o café, por si só, ela já desperta um cheiro, né? Ela já tem um aroma, que é o aroma do café, que é um aroma que desperta muitos sentidos. A gente não tem reunião de famílias na escola sem café, a gente não tem reunião de professores na escola sem café. A gente não tem uma conversa entre mulheres negras que não tem alguém que vá colocar água no fogo, né? Então, já por si só, já é uma conversa que desperta sentidos, cheiros, gestos. E eu acabei lembrando bastante da Leda Maria Martins, né? Quando ela fala da oralitura. Quando a Graça falou que a conversa não é só sobre escuta e corpo, né? Não é só sobre oralidade, não é sobre a escuta e a oralidade, acabou me remetendo a ela, né? São todos os gestos do nosso corpo bailarino, né? Que conversa junto. Obrigada, Sara. Obrigado, Sara.
Antes da Inês, eu posso contar uma coisa, Rafael? E você Claro, pode dizer, claro. Graça, porque eu falo muito, né? Eu estou com um Jamais. problema. Eu estou com um problema na visão. Quero contar essa experiência para vocês, né? Então, eu leio, né? Eu consigo ler, mas eu fico cansada. E aí a Sara está terminando o trabalho dela. E como uma mulher muito generosa que ela tem vindo aqui para minha casa quinta-feira e ela nunca perguntou se você quer que eu leia para você. Ela nunca me perguntou isso. Aí ela chega aqui, a gente senta junto e ela lê o que ela produziu. E a gente conversa sobre o que ela produziu, vai parando, né? Enquanto a gente está aqui. Meu marido sempre faz um café. Então, assim, tem sido uma experiência, muito experiência, né? Viver essa dissertação com a Sara. Acho que num mergulho em todos os sentidos e em todos os sentidos, né? Então, vamos escutar a Inês agora. Bom, gente, eu vou colocar a apresentação aqui e aí possivelmente eu vou sumir da tela. Mas vocês me confirmam se vocês estão conseguindo escutar, por favor. Estamos, Rafael. Perfeito. Se você puder aumentar um pouquinho, é bom. Já vou, já vou. Tá ruim, Rafael. Não tá bom, não. O que não tá bom? Tipo, só para entender. Nada. O que acontece? Tocou a música, aí a Inês começou a falar, a gente já não ouviu o que ela falou. Então, vou deixar assim, tá? Tá. Não, deixa, Rafael. A gente bota lá no Classroom, tá? Esse RNP é bem complexo, hein? É. Então, gente, a gente vai botar lá no YouTube do nosso grupo de pesquisa, tem vários autores, né? Então, tem a Inês, tem 3 vídeos curtos da Inês falando sobre narrativa, 3 vídeos curtos da Inês Bragança falando sobre narrativa, conversando com o grupo, né? Tem 3 vídeos também do Guilherme de Valtoledo conversando sobre narrativa, e tem vídeos do Tiago. Então, tem muitos desses vídeos curtos em que alguém fez uma pergunta e a gente fez um recorte daquele vídeo, sabe? Então, a gente vai botar esse lá e depois vocês visitam o YouTube, tá bom? E aí, Rafael, é todo seu para leitura. Esse homem ou mulher está grávido de muita gente. Gente que sai por seus poros. Assim mostram em figuras de barro os índios do Novo México, o narrador, o que conta a memória coletiva. Está tudo brotando de pessoinhas. Eduardo Galeano, A Paixão de Dizer Dois, O Livro dos Abraços. Isso é incrível, né? Porque é isso, a gente é feito em rede, né? Eu tenho usado uma expressão, acho que ela vai aparecer ali na frente, né? Que é a ideia de singular social, né? Somos seres singulares, mas vivemos em sociedade, né? E vivemos socialmente. Todas as nossas aprendizagens, elas são, né, dos diferentes sujeitos e as diferentes pessoas que estão e atravessam o nosso caminho ou que não atravessam o nosso caminho. Então, a gente é, de fato, brotado de pessoinhas, né? E isso é muito bom. E aí, a segunda ideia é... Na perspectiva do tempo, vou ler para você. Que é o tempo em espiral, né? Só existindo no início, meio e o início como explicita Nego Bispo. É o tempo na perspectiva espiral, não mais linear, né? É o tempo espiralado, imprevisível, movente. Essa relação de afeto, de afecção entre os sujeitos e que não tem nem início nem fim. É a todo instante, a todo momento. A escrita heterobiográfica amplia o presente, porque se insere no tempo espiralar. Tríplice presente do Paul Ricoeur. Ao escrever a experiência, o narrador vai possibilitar a sua própria reflexão, o que modifica a percepção do acontecimento narrado.
provocando um deslocamento das certezas e compreensões anteriores à narração, no sentido proposto por Castrup, como o ato de criação que leva ao conhecimento de si. Então, é essa perspectiva de tempo, né? A gente passou da ideia de sujeitos para a ideia de tempos, e não apenas de um tempo. São tempos que aí estão de forma espiralada. E como a Sara trouxe, né, quem não conhece o trabalho da Leda Maria Martins, vale muito conhecer, porque ela vai falar desse tempo espiralado, né? E aí ela traz a gira, ela traz a roda, né, para a gente pensar essa ideia desse tempo, né, que é um tempo que acontece não mais linearmente, né? E aí a gente traz diversos autores, né, diferentes autores, para pensar. A gente vai trazer o Nego Bispo, por exemplo, que ele vai dizer que a gente tem um início, a gente segue, tem um meio, mas as coisas não têm fim. A gente não chega. A Nilda já fala isso, gente. Que a gente, essa ideia de conhecimento em grafia de árvore, né, em que a gente chega, né, os frutos, a gente celebra, né, porque a gente chegou no lugar. É como ser professora, agora eu sou professora. Acabou, né? Acabou, deve acabar a vida, não sei, enfim. E aí o Nego Bispo vai dizer isso, não tem fim, né? É início, é meio, é início de novo, e assim a gente segue, né? Por meio das perguntas, das questões, né? As relações de afeto, que eu acho que eu já falei bastante, né? O quanto a pesquisa narrativa vai trazer essa ideia do afeto, não também como um fim, né? Mas como esse tempo presente, né? Com esse tempo que a gente vive, né, o tempo inteiro. A ideia que é da Soimara Emilião, que ela vai trazer da escrita heterobiográfica, na verdade, bem, enfim, tem outros autores que vão falar disso, mas a Soimara ela vai desenvolver esse conceito da escrita heterobiográfica muito bem na tese dela, e é muito bacana o que ela faz, né? E aí a gente consegue pensar que essa escrita, que não é autobiográfica, porque ela é singular social, então ela é heterobiográfica, né? Ela é nossa e de todas as pessoinhas que nos habitam, né? Ela amplia o presente, a gente vive o presente, né? Porque ela se insere nesse tempo espiralar, que tem início, tem meio e volta para o início de novo. E o Paul Ricoeur, né? A gente tem feito uma tentativa de sair do lugar dos autores europeus, enfim, mas a gente não conseguiu deixar o Paul Ricoeur de fora, né? Que vai falar do tríplice presente, que é essa ideia. O Paul Ricoeur vai dizer, e aí é claro que ele diz muitas coisas para poder dizer isso, né? Mas a gente não vai conseguir fazer isso hoje. Ele vai dizer que é sempre presente. Por quê? Quando a gente narra o passado, né, a gente narra hoje, no presente. E quando a gente age nesse presente, a gente tece perspectivas de futuro. Então, ele vai chamar de presente do presente, né? Perdão, passado do presente, presente do presente e presente do futuro, né? Que não é o verbo futuro do presente. E aí, porque é sempre presente, porque é sempre início, porque é sempre meio, porque não tem fim. Esses autores todos, com as suas diferentes perspectivas, vão dizer coisas muito próximas, né? Que é essa ideia de sair desse tempo linear, né? E é isso, quando a gente escreve a experiência no presente, ela já passou, né? Ela já foi. E a gente narra essa experiência, reflete sobre ela no momento da escrita, ou no momento da narrativa oral, dessa narrativa que mexe com todo o corpo, né? Então, a gente tem uma outra percepção, inclusive, do acontecimento narrado, e isso é muito bacana quando a gente pensa a narrativa, né? Essa ideia do tempo e o quanto essa reflexão, né? A gente brinca, antigamente a gente falava que caiu a ficha, né? De repente te dá uma coisa, você tem uma compreensão de alguma coisa que você não tinha antes, você não tinha percebido. É muito bacana. Pensar a narrativa, trabalhar com a perspectiva da narrativa é, de fato, alguma coisa que eu acho muito potente, né? Ana Então vamos, Lúcia. Rafael. A Ana Lúcia levantou. Desculpa. Pode falar, Ana Lúcia. É muito rapidinho, é só porque essa dimensão do presente, vamos dizer, potencializado, né, a partir de uma materialização do passado, né, que é o que ele chama de tríplice presente, e da antecipação de um futuro que está sendo gestado, faz com que a experiência do sujeito que narra
e do sujeito que escuta também sejam muito intensificadas. Então, assim, a dimensão da experiência que se adensa nesse processo de condensação de tempos que são agenciados, faz com que as experiências sejam muito intensificadas. E isso faz também com que as emoções, o campo dos afetos, seja um campo mobilizado pelas narrativas. Então, é claro que no campo da arte, eu sou professora de literatura, viu, Rafael? Então, assim, eu sempre trabalhei com narrativa não como pesquisa narrativa, mas como corpus da minha investigação. Mas pensar metodologicamente, ter como corpus as narrativas dos sujeitos, também é um modo de olhar para a própria arte narrativa como esse dispositivo de intensificação de sentidos, né? Então, eu estou sublinhando isso porque, na vivência com Compas desde o ano passado, eu tenho percebido como esse processo de intensificação dos afetos e das experiências se processa quando passado, presente e futuro se adensam no momento que eu estou narrando ou que eu estou mergulhada na narrativa do outro. Era só para, vamos dizer, ainda adensar essa reflexão que a Graça estava aqui puxando a partir do Ricoeur. Interessante, né? Porque como a gente vai concebendo essas questões. Eu também tenho feito tentativa de não me valer dos autores europeus, mas eles fizeram tanto tempo base nas nossas leituras que eu acho que não é abandoná-los, e sim tentar fazer uma leitura diferente da que é usualmente feita, a partir de com um outro olhar, né? Um olhar de entender no sentido da decolonialidade, enfim. Obrigado, Ana. Quer que eu leia, Graça? Eu posso ler. Narrativas singulares sociais. Redes tecidas na experiência social, na experiência pessoal, singular e coletiva, social. A memória, como digitais, não existem duas iguais. São experienciadas socialmente de forma singular. Quando falamos do indivíduo, estamos falando de unidade. Estamos dizendo mas esse é parte do todo, do universo. Para nós, só há porque há mais de um. Percebemos uma diferença entre ser e ser único. Bispo dos Santos, 2023. Microfone, Graça. Então, eu acho que é isso. Eu falei um pouco sobre isso, né? Que nós somos sujeitos singulares sociais. E isso não tem como ser separado, né? Nós temos experiências singulares. O Cortelli vai dizer que ele trabalha no campo da história oral, né? Que a memória tem como uma digital, não existem duas iguais, né? E então ela é muito singular, mas ela é constituída na sociedade, socialmente, né? É com os nossos pares, com as outras pessoas, nas nossas relações de família, nas nossas relações de trabalho, nas nossas relações da docência, com os nossos estudantes, que a gente se faz, né? Que a gente se brota de pessoinhas, né? E aí a gente pensa que são experienciadas essas vivências socialmente de forma singular, porque a gente precisa levar em conta a singularidade, mas que a singularidade ela é singular, mas ela não é individual, é do indivíduo, ela é social. Então, marcar, talvez, isso também são coisas que eu venho pensando, tá? Que não estão prontas, mas sair desse lugar do individual, porque o individual é uma coisa que é só sua. A singularidade ela é sua, mas ela é o resultado daquilo que é brotado, né? Que é colocado socialmente, né? E aí a gente vai marcando, né, as apresentações. Trouxe esse dia porque foi um dia muito bacana, né? A gente foi visitar a Pequena África, que é um espaço no Rio de Janeiro, né? É um espaço aberto que você faz um caminho, né? Que tem toda uma história da escravização, né? A Pedra do Sal, o cemitério, como é o nome? O Museu dos Pretos Novos, não chama museu, enfim. Bem, e a gente caiu um temporal, gente. Era um temporal inacreditável, um vento absurdo.
E aí eu coloquei essa foto que a gente está encharcado, feliz, mas que é isso, assim, as nossas memórias são singulares e cada um que for contar essa história, vai contar essa história, vai narrar essa história de maneira diferente, né? O que marcou, o que marca, a experiência que cada um vive, ela é de fato singular. Pode passar, Rafael. E, por fim, nós chegamos ao terceiro movimento, Instituto ao terceiro Pretos conceito. Novos. Oi? Vai, pode ir. Quem está falando, vai lá. É o Instituto Pretos Novos, o IPN. Obrigada. Eu falei museu, tudo errado, né? Mas, como eu já disse, quem me conhece sabe que memória para nome não é minha praia. Esse instituto, Sara, ele tem possibilidade de visita virtual ou não? Não, Tá, eles uma não pena. fazem. Então, tem uma chega no história... Eles têm muitos cursos online. Ah, tá. Depois alguém compartilha o link com a gente lá no grupo. Tá. Tá bem? Bom, e chega no terceiro conceito, na terceira noção, né, que a gente trabalha aqui, a questão do espaço. Que é o espaço, o lugar entendido como situação, como vivência, né? Vivências. A compreensão de que não existe globalização. Esta é sempre local. Local, global, global, local, em contínuo porque não existe fronteira fixa. Noção de tridimensionalidade, a articulação da temporalidade, da singularidade e das ações, com Eric Landin. Na tridimensionalidade se encontram questionamentos, enigmas, ambiguidades, incertezas entrelaçadas com as memórias do passado, o presente e os possíveis do futuro. Ou seja, esse espaço ilimitado, né, indefinido, esse espaço que está multipluriarticulado, né, não apenas como um espaço único. É isso, Rafael, e não é um espaço físico que a gente está falando, né? Não é de um lugar. A gente está falando do espaço, né? Como essa ideia do espaço-tempo mesmo, né? Que é isso, o lugar das vivências, né? E que esse lugar é múltiplo, como você acabou de dizer. Essa ideia que é fundamental quando a gente pensa a narrativa, quando a gente pensa esse lugar epistemológico de sair de uma epistemologia hegemônica, que é pensar que a gente fala em globalização como se fosse uma coisa única, né? Globalização para quem? Né? Essa é a grande pergunta. Porque é global para um grupo de pessoas. Então, a gente fala, hoje o mundo está globalizado, conectado. Aonde? A gente vai aqui no Brasil, no cantão ali, não tem internet. Não tem globalização nenhuma. Ou seja, mesmo que a gente entende por globalização, ela é local, ela é pensada, ela é vivida por um grupo de pessoas, um grupo de sujeitos, um pedaço, uma parte da sociedade. Nunca é o todo. O todo não existe. Para a gente pensar a pesquisa narrativa, é importante a gente entender que não existe o todo. Né? Porque senão existe só uma forma de dizer, só uma forma de viver, e o que a gente quer é exatamente sair desse lugar. Né? E aí eu gostaria só de reforçar aqui, a gente está terminando, essa ideia da tridimensionalidade, nessa ideia se encontram os questionamentos, enigmas, ambiguidades, incertezas, tudo entrelaçado, né? Nas memórias da gente, do passado, vivenciadas no presente e pensando possíveis futuros, que precisam ser tecidos. O futuro não existe por si mesmo. Isso é uma noção que a modernidade traz, nesse tempo linear, de que o futuro está dado, está posto, né? Ele é alguma coisa que segue, não é. Se eu não trabalho nos meus currículos as questões, né, afrocentradas, meus alunos não terão conhecimento, não porque eu sou dona do mundo. Quando eu falo eu, sou eu, a Elise, o Rafael, todo mundo que está aqui, que é docente, né? Seja lá em que espaço for. Se a gente não faz, não tem futuro. A gente precisa tecer hoje, pensar hoje, não como uma ideia de consequência, né? Tem um nome disso que você... Eu esqueci agora, né? Enfim, né? Que a gente faz isso, acontece aquilo. Causa e efeito. Obrigada. Né? Saindo não é de causa e efeito. A questão não é essa. A questão é que eu preciso exercitar, narrar,
viver, escutar, sentir o presente, tecendo nele possibilidades de futuro que eu acredito. Quais são as minhas concepções? Que concepções eu tenho dessa vida, né? O que eu desejo, enfim, está tudo posto ali. Né? Porque é isso, a neutralidade não existe, a gente é sujeito, é político, Paulo Freire também já nos dizia isso, e eu estou trazendo muito Paulo Freire para a gente não entrar em outros autores, porque a gente pode pensar que numa gama, depois a gente vai colocando ali outros textos, né? Mas como a gente trouxe Paulo Freire, eu falei de Paulo Freire. Eu não sei, eu acho que acabou, Rafael, não tenho certeza, agora acho que é só com você. E aí eu volto à nossa quietinha. pergunta. E aí eu vou voltar à nossa pergunta inicial, e aí eu vou deixar aberto aqui para que vocês falem. Por que a gente pesquisa narrativamente? Aí, Rafa, acho que era bom tirar a apresentação, porque a gente consegue se ver mais. Eu vou mudar o foco dela aqui. Um pouquinho maior. Aí quem puder abrir a câmera nesse momento vai ser bacana, né? Para a gente poder fazer aqui uma conversa. Uma conversa. Né? Quem puder. Por que pesquisamos narrativamente? Pode falar de cada vez, tá bom? Na minha concepção, nós pesquisamos narrativamente justamente por esse conjunto de apontamentos que vocês trouxeram, de reconhecer os saberes docentes, de saber que existe muito mais do que é trazido nessa relação vertical, como a Graça falou. A teoria traz algo e tem algo menor acontecendo nos cotidianos da escola. Então, para nós, pesquisadores dos cotidianos e valorizando essas falas outras, nós pesquisamos narrativamente por não conhecer ou não reconhecer essa diferença discrepante que é uma tentativa hegemônica de colocar entre os saberes que circulam nesses cotidianos e o que acontece fora deles, entendendo, junto com todos os estudiosos que nos antecederam, a importância desses saberes e a riqueza deles, o tempo todo gerando vida nesses ambientes, por reconhecer o saber autoral, por reconhecer que outras vidas importam e importam muito, e não tem apenas algumas pessoas que são detentores do microfone, daqueles que podem falar, daqueles que podem dizer. E, Jal, eu queria só, nessa sua esteira, nessa sua fala, continuar pensando no seguinte: eu penso que a gente pesquisar narrativamente, pesquisar narrativa, eu percebo uma coisa muito freiriana mesmo, de dizer, vamos dar voz para quem não tem voz, vamos ouvir a voz de quem não é escutado, sabe? De quem tem muito para dizer, mas não tem lugar para falar. Não é lugar de fala, não, é lugar para falar. Quando a gente Na verdade, eles têm voz, né, Déia? Tem voz, tem uma voz potentérrima. A gente não dá, a gente sabe que todos têm essa voz, e aí a gente utiliza as palavras tentativa de emudecimento, tentativa de invisibilizar, tentativas mais do que emudecer, de imobilizar, tentativa de imobilizar o sujeito. Até que de desvalorizar um pouco também. Sabe? As vozes estão aí, elas... A gente pesquisa narrativamente para trazer essas vozes que querem falar e não tem, e a hegemonia não deixa, né? Ó, eu não vou dar a voz porque ela já tem voz. Mas a Vanessa está com a mão levantada aqui. Vanessa, pode fazer. E Cristiano também. Cristiano também. Tem a ordemzinha aqui. Rafael, boa noite, tudo bem? Eu vou pedir licença para ficar com a minha câmera desligada, porque eu estou pelo celular e está muito ruim aqui minha conexão. Mas essa nossa conversa, né, me convida a refletir, inclusive com base na minha
tese, né, na tessitura da minha tese. Para quem não me conhece, eu sou orientanda do Tiago, doutorado lá de Rosário, e a gente está com essa proposta, né, de tecer uma tese convidando os meus pares, que são tradutores e intérpretes de língua de sinais, para pensar o processo formativo a partir das nossas vivências, das nossas experiências, né, de coisas que nos atravessam. E, para mim, a importância, né, dessa possibilidade de tecer um conhecimento a partir das narrativas é só, ou é marcar algo que, no campo da pesquisa, né, das metodologias científicas, já aconteciam, né? Porém, não tinham o valor devido focado na pessoa, né? Porque a gente já tinha entrevistas, tinha questionários, não sei o que e tal, mas a leitura era ainda muito fria, né? E aí, quando a gente permite os nossos pares, como a Graça apontou, os nossos colegas, as pessoas que participam da nossa conversa, da nossa tessitura, a gente acaba protagonizando, né, essas pessoas, e como as colegas disseram, assim, dando visibilidade a esse, entre muitas aspas, sujeitos do fazer e do ser, né? A minha pesquisa não é com professores, né? A minha tessitura, a minha tese é com intérpretes, então nós somos técnicos da educação. No entanto, pensar nesse processo formativo a partir do que vem sendo construído, né? Porque eu achei fantástico também a Graça quando colocou assim, a gente vem sendo construído, né? E eu estava com essa coisa assim na minha tese, processos formativos do tradutor-intérprete, como é que é esse processo? Então, é um processo que ainda não está acabado, né? Por mais que a gente esteja aqui com o título de técnico, já tenha o cargo, né, lá do serviço público, a matrícula, tudo direitinho, mas a nossa formação, ela ainda é dada a partir dessas narrativas que trazem essa vivacidade, né? É como, desculpem o meu exemplo, mas é como um sangue. Se eu levo uma amostra de sangue para o laboratório, ele vai ver uma parte. Agora, quando aquele sangue está ali dentro, bombeando, alimentando os órgãos, fluindo, é outra experiência, né? É outro movimento. E eu vejo a narrativa um pouco sobre isso, assim, sabe? É como se fosse esse sangue pulsando, esse sangue envolvendo aquele corpo, alimentando, e traz muita vida mesmo para o que quer ser apresentado, né? Então, gente, obrigada por esse espaço, viu? Obrigado, Vanessa. Pode falar. Cara. Na fila? É porque é você que tá com a mãozinha levantada aqui na fila. Pode falar. O pessoal levanta a mão e mantém levantada para não perder a lista aqui. Tá. Para mim, pesquisar narrativamente tem muito a ver com as minhas amigas aqui, né, a Jalmires e a Andrea acabaram citando, falando sobre a questão da voz. E aí eu me lembro muito da Patrícia Hill Collins, né, quando ela fala de erguer a voz, e da questão da autodefinição, né? Enquanto mulher negra, para mim a pesquisa narrativa, ela esbarra num espaço seguro, né, de tentar romper com as imagens de controle, e aí a Patrícia Hill Collins fala sobre isso, né? Essas imagens de controle, pelo que ela analisa, são imagens que tentam, de alguma forma, subalternizar a mulher negra ou definir a mulher negra. E buscar um espaço seguro é buscar um espaço em que a gente vai falar a partir da nossa definição e escrever a partir da nossa definição, né? Então, contar a nossa história, falar a nossa história, escrever a nossa história a partir das nossas memórias, a partir dos nossos, né, de um cosmosentido de mundo que está imbrincado aí com uma ancestralidade, com uma memória que é negra. Então, para mim, assim, é isso.
Não é sobre pedir a voz ou dar a voz, né? Não é sobre pedir a voz. A Conceição Evaristo fala sobre isso. Quando a Gaia fala sobre, né, pode o sujeito subalterno falar, a gente não está mais pedindo licença para falar, a gente não está mais pedindo a voz. A gente quer um espaço seguro para definir a nossa história e definir nossos corpos, nossa memória, nossa história a partir de nós mesmos. Então, para mim, a pesquisa narrativa é esse espaço. Obrigado, Sara. Marcelo? Boa noite. Para mim, eu vou pedir assim, se vocês podem falar de que grupo vocês são. Sara não fez isso, ninguém. Marcelo, Se vamos lá. apresenta rapidamente, né? Marcelo, desculpa, desculpa. Eu integro o Compass aqui no Rio de Janeiro. Eu e Jalmires também somos do Compass, da UFRJ, no Rio de Janeiro. Pronto. Agora sim, Marcelo. Marcelo, sou do LAPRAME, do Programa de Doutorado em Ensino e História da Matemática, da UFRJ, Ensino da Matemática e da Física, da UFRJ. E pesquisar narrativamente, para mim, é o meu objeto de pesquisa, né, no doutorado, tem muito a ver com esse olhar para esses sujeitos que estão participando e que trazem suas vivências a partir das experiências que eles têm vivenciado. Eu tenho trabalhado com um grupo de egressos onde alguns tiveram experiências com a educação de jovens e adultos. E a partir do que eles me trazem, né, dessas vivências, eu vejo muito daquilo que não está dito no currículo da formação inicial desse professor de matemática, a respeito desses grupos. E que eles trazem essa percepção no momento em que eles têm a possibilidade de estar ou num estágio específico com os estudantes da EJA ou em algum outro processo formativo que tenha possibilitado essa vivência. Então, a partir dessas experiências que eles vão me trazendo, eu pude começar a notar muito do que ficou marcado na trajetória deles, essa percepção do que antes não se fazia presente, né, nitidamente na formação inicial, mas quando houve um momento de se trazer a educação de jovens e adultos para o curso, em alguma experiência formativa, eles conseguiram se reconhecer, né, nas histórias desses estudantes, principalmente porque alguns desses egressos são adultos, trabalhadores, que foram fazer o curso de licenciatura em matemática e percebem exatamente as dificuldades que vão acontecendo ao longo do seu percurso dentro do curso. E isso os aproximou muito da realidade desse estudante da educação de jovens e adultos, em especial na instituição em que atuo, por ser uma instituição em que nós temos a educação básica e os cursos de graduação e pós-graduação. Então, são vários grupos num mesmo espaço. E os estudantes da EJA, em muitas situações, eles estão ali e não são vistos. E, a partir dessa vivência desses estudantes, eles trazem à tona justamente essa percepção daquilo que não está sendo dito, que não é vivenciado dentro da formação inicial deles. Então, eu tenho percebido que a narrativa tem possibilitado esse olhar, né? Despertar para essa percepção do que eles estão trazendo, do que eles têm vivenciado. Isso, obrigado, Marcelo. Pode falar? Tem uma lista aqui. Mas quem que perguntou pode falar? Tá, Conceição, você fica na fila aqui. Marcelo, sim, obrigado, Marcelo. Joelma. Boa noite, meu nome é Joelma Franzini, eu sou doutoranda do doutorado em Educação do Educanorte, aqui do Polo de Rio Branco, Acre. Eu faço parte do grupo de pesquisa Currículos Práticas Políticas da Universidade Federal do Acre. Meu orientador é o professor Rafael.
e ele é o culpado de tudo. O professor Rafael, ele me incentivou a fazer a minha tese, a minha pesquisa sobre uma pesquisa autobiográfica e sobre a minha própria vida de professora de educação infantil, professora primária. Eu lecionei 36 anos nas escolas públicas de Rio Branco. Atualmente eu já sou aposentada, tenho quase 60 anos de idade e entrei para a primeira turma de doutorado em educação aqui do nosso estado. E para mim, esse processo autobiográfico, buscando minhas próprias memórias, contando a minha história, está sendo assim minimamente um processo de cura, porque eu estou encontrando espaço que eu nunca tive enquanto professora da educação infantil, do ensino fundamental 1. Eu me lembro muito bem quando eu fiz pedagogia, há bastante tempo atrás, e depois quando eu passei para a pós-graduação, da gente não poder falar. Cada vez que uma professora queria fazer uma pergunta ou falar sobre a sua experiência, a gente era meio que ridicularizada, chamada das contadoras de causos. E isso era vergonhoso, isso era pequeno, isso era menor, né? Então, nós éramos mesmo, de fato, caladas, porque só o que tinha valor eram os grandes teóricos, e geralmente, na grande maioria das vezes, os teóricos eurocêntricos. A prática não tinha espaço, não tinha valor. A professora primária não tinha mesmo voz, a gente não podia falar. E se falasse, a gente era mesmo meio que ridicularizada. E, às vezes, naquela ânsia, eu queria discutir um teórico na graduação ou na pós-graduação, tentando trazer isto para as minhas referências de sala de aula. Olha, eu estou com uma situação tal e eu queria conversar com aquele autor, mas trazer para a minha prática de quem estava vivenciando a sala de aula. E aí vinha uma resposta geralmente muito hostil, dizendo assim, eu não estou aqui para dar receita, e aí aqui não é lugar de contação de causa, né? E era isso, e enfim, eu me sinto, eu falo, eu estou num processo de cura, fazendo essa pesquisa autobiográfica, porque a gente começa a entender que tem importância, que a sua história, que a sua vida, tudo aquilo que você fez, que você passou, não é menor, não é alguma coisa sem brilho, de menor quilate ou qualquer coisa assim. E assim, até hoje, alguns colegas também do doutorado ficaram assim meio chocados, mas você vai pesquisar o quê? Eu digo 36 anos de história dentro de sala de aula na escola pública, trabalhando com crianças e, às vezes, com adultos, alfabetizando adultos. Eu alfabetizei centenas de pessoas. E eles ficam assim meio chocados. Mas como assim? Você tem alguma coisa para contar? Eu tenho. E agora eu sei que eu posso. Então, a princípio, é isso que eu gostaria. E eu estou assim extremamente feliz e gratificada de estar aqui com vocês, tá, gente? Muito obrigada. Obrigada, Rafael, por eu estar aqui hoje. Só vou, antes de passar a falar para a Tânia, a ideia de incentivar a Joelma a fazer essa pesquisa autobiográfica, porque quando ela veio para mim, né, houve uma mudança de orientação. Ela chegou para mim com a queixa de que um professor do programa virou para ele e falou assim: o que você está fazendo aqui no doutorado? Você já está aposentada. Esse espaço não te cabe. E aí eu falei, não, cabe e você vai contar o porquê que você chegou até aqui. E aí ela vai nessa perspectiva autobiográfica para pensar esse processo formativo dela, e numa tentativa não, que ela vai dar conta. O primeiro capítulo dela é lindo, é o mundo dela inicial, né? A gente está fechando para, né, graça, banca, depois a gente convida. Mas é isso, né? Uma professora de tanto tempo, com tantos anos de experiência, e que não pode entrar no curso de doutorado porque já é aposentada, não tem mais nada para fazer, nada para falar. Tem sim. E é isso, Tânia. Boa noite a todos. Desculpa a minha voz, eu estou meio
gripada, arriada aqui também. Faço parte do grupo da Alexandra Garcia, aqui no Rio de Janeiro, no doutorado da UERJ. Entrei esse ano. Agradeço muito a colaboração de Graça, que me deu força para poder fazer parte desse doutorado. E, assim, o que me faz pesquisar é engraçado porque Graça fez parte da minha banca de mestrado. E ela me fez uma pergunta na banca que eu não esqueço, que eu trabalhei com diálogos, né? Era um grupo dialógico. Eu era orientadora e o grupo eram de professores de educação infantil. E aí eu procurei defender a questão do diálogo e ela falou assim, mas para mim diálogos é uma narrativa, uma pesquisa narrativa, né? Você pensa diálogos de outra forma, né? E aquilo ficou na minha cabeça. E eu realmente acho que o diálogo ele faz parte também da natureza da pesquisa narrativa. Essa provocação dela me fez constatar isso. E aí, com as discussões que a gente tem feito no doutorado, e eu estou começando a me afinar melhor com as questões teóricas que estão sendo trazidas sobre decolonialidade, contra-colonialidade, que no mestrado não fizeram parte dos meus referenciais, aí muitos questionamentos estão vindo com essas novas aberturas. Não que a gente isso não fosse falado nas redes educativas que a gente faz parte, nas redes que eu trabalho, coisa e tal, mas sempre era de uma maneira muito diferente. E aí, uma coisa que eu sou branca, eu não posso falar que tem uma ancestralidade, não posso falar desse lugar. Ao mesmo tempo, eu me sinto na responsabilidade, no compromisso de mudar algumas coisas que eu acho que todos nós pensamos e queremos juntos, que é a questão da justiça, né? Que precisa haver justiça. O mundo tem muita injustiça. E justiça no sentido de tanto cognitiva quanto social, é preciso fazer justiça em várias situações. Então, uma coisa que me faz pensar quanto à pesquisa narrativa, que me aproxima, e que eu acho que também tem uma relação com meu pai, porque meu pai antigamente era um contador de causos, como ele dizia, ele gostava muito de contar essas histórias, e eu acho que eu me encantei desde essa época, de repente eu nem sabia, nem tinha me dado ciência, é a questão da aproximação, de poder me aproximar da alteridade, me aproximar e conhecer desse outro, e ver a possibilidade de construção de outros mundos. Não sei se esses mundos são possíveis, de fato, na concretude, mas acho que a gente buscar esse outros mundos possibilita um diálogo maior, possibilita uma conversa mais ampliada, né? Com outras possibilidades, com o diverso, né? E então eu falo, minha pesquisa não é falar, no meu ponto de vista, propriamente de mim, é conhecer esse outro, conhecer esses múltiplos outros que possibilitam deslocar meu pensamento, deslocar meu modo de ver, modo de perceber o mundo, e talvez tantas outras pessoas que desejam esse deslocamento porque sente que o mundo é injusto, né? E o que eu puder contribuir nesse sentido, eu vou procurar contribuir. Não é um lugar fácil, né? Mas eu acho que é possível construir esses laços através da afetividade e dessa aproximação, dessa escuta atenta a esse outro e o que ele tem a me dizer, o que ele tem a me ensinar e o que eu posso aprender com aquilo que ele tem a falar. Seria isso. Obrigada por ouvir.
Obrigado, Tânia. Conceição, desculpa aquela hora, mas agora sim, vamos lá. Oi, Rafa, tudo bem? Boa noite, gente. Boa noite. Eu sou a Conceição, eu falo de Juiz de Fora, Minas. Sou professora e coordenadora aqui na rede, agora na direção de 2 escolas municipais da zona rural. Terminei o doutorado recentemente com a professora Graça, né? Sou do grupo da Ale Garcia, da UERJ. Então, eu conheci o Rafael novinho, tá, gente? Bem novinho. Eu fiquei pensando aqui, né, nas falas, né, com as narrativas das pessoas, me trouxe alguns questionamentos, assim. Será que a gente pode dizer que nós pesquisamos narrativamente porque nós vivemos cercados dessas narrativas, né? Porque nós vivemos cercados por essa oralidade? Quando a gente chega na escola, né, e a gente vai tecendo as nossas conversas, né, e a gente vai discutindo, né, e produzindo os nossos currículos, podemos dizer que nós pesquisamos narrativamente porque nós somos seres narrativos, né? E aí a pesquisa narrativa nos afeta, né, diretamente, porque a gente está cercado dessa oralidade, né? Eu fiquei pensando nessas questões, até porque, como eu estou hoje, né, nesse cargo, né, de direção, muitas questões me chegam, né, muitas narrativas, né, de professor, de aluno, de pais, e aí eu fiquei pensando nisso, né? São questionamentos mesmo, né, que a partir dessa minha vivência na escola hoje e das falas, né, e das narrativas de vocês, me fizeram refletir. É isso. Obrigado, Conceição. Você fala assim, conheceu novinho, eu tô velho agora. Tô tudo velho, Rafael, não vem não, faz graça. Eu tinha 30, 20 e pouquinhos, quase 30 naquela época. Diego, Rosa. Olá, boa noite, pessoal. Me chamo Diego, sou doutorando do Educanorte, moro aqui no estado do Acre. Estou orientando também, assim como a Joelma, do nosso querido professor Rafael. É um prazer estar com todos vocês aqui essa noite. E seguindo o barco, assim como todo mundo falou, para mim a pesquisa narrativa se resume a uma coisa, a princípio: transformação. Acho que você não faz pesquisa, não estuda, não faz nada se você não tem a intenção mínima de, ao menos, se transformar, né? E o que eu gosto do cotidiano, principalmente da narrativa, é a facilidade que a gente tem para falar com as pessoas, sem desmerecer a escrita ou a visão, mas a oralidade, ela é muito natural, né? Ela é muito acolhedora, ela envolve mais pessoas, né? E isso facilita tanto o acesso a todo mundo, como eu, pesquisador e demais pessoas, sermos acessados pelos sentimentos, pelas vidas, pelas narrativas e histórias das outras pessoas, né, que às vezes estão do nosso lado, no nosso trabalho, e a gente desconhece. Então, acho que a pesquisa narrativa, para mim, a princípio, seria isso. É um modo mais fácil e mais democrático de criar, como a Tânia falou, alterações práticas, né? Porque, caso contrário, se a gente não tiver essa intenção, a gente vira o que a gente quer combater, né? Vamos ficar só presos na nossa bolha, só na pesquisa, só no campo acadêmico, e isso tem um valor muito pequeno, né? Acho que o que a gente busca é que nós mesmos, pesquisadores, nos mudamos, nos alteramos, e que isso se reverbere para além do campo acadêmico, para além da escola, né? Para toda a nossa vida em geral, que não é restrita só ao trabalho, só à pesquisa, só aos estudos, só... É isso. Obrigado, pessoal. Obrigado. O pessoal do Acre não está com a câmera ligada, porque lá ou a gente usa a câmera ou a gente usa o áudio. É um ou outro. A internet não é muito legal. O Rafael explicou, desculpa. A Rosane falar agora, que aí depois a gente vai partir para um momento para a gente começar a finalizar, por causa da estendendo a hora, tá bem? Então, Rosane.
Deixa eu só ligar. Vocês me escutam? Sim. Todo esse discurso de pensar a narrativa, primeiro, só para avisar, eu sou do grupo de pesquisa da professora Alexandra Garcia, né? Diálogos Escola Universidade, aqui do Rio de Janeiro. E pensar narrativa me remeteu muito à minha pesquisa, que eu falo sobre escrevivência, né? De mulheres negras. Então, quando eu penso narrativa, eu penso histórias de vida. Pensar as histórias de vida, as mulheres se colocar a sua fala, dizer a que veio, para a sociedade, significa desinvisibilizar saberes, potências, adentrar no universo que está o tempo todo sendo inferiorizado. Então, quando eu penso desses saberes na escola, eu trago para pensar a questão dessas histórias e como essas histórias mobilizam os saberes fazeres dentro da escola, significa pensar narrativas mais narrativas, porque as professoras estão contando suas histórias mobilizam reflexões delas, das suas próprias práticas de pensar a vida. Então, prática e vida se misturam numa narrativa tão potente que eu acho que pensar a narrativa significa pensar a potência da vida. Porque não é simplesmente você falar alguma coisa, comunicar alguma coisa. É você, com todos os sentidos, como diz a Nilda, com todos os sentidos você adentrar num universo que não é feito só de uma conversa que o Galeano ele sempre diz, existe uma intenção na nossa fala, é uma brincadeira de esconde, mostra, que faz com que a gente tenha sentimentos sobre aquilo muito diversos. E esses sentimentos mobilizam práticas, mobilizam saberes, mobilizam vidas. Então, acho como é potente narrar, como é potente narrar a própria vida. Então, quando no cotidiano a gente pensa narrar a vida, significa trazer algo que é mais de dentro, que no dia a dia, na vivência, às vezes não chega, a gente não consegue encontrar. São os sentimentos, são as palavras, são as histórias que não estão só em mim, estão na minha ancestralidade. Quando eu falo, quando eu narro, eu não estou falando só de mim naquele momento. Eu estou trazendo toda uma ancestralidade, toda uma história de vida potente, que faz com que mobilize outros. Então, a potência do narrar está aí, de você conseguir mobilizar não só uma conversa simplesmente, não só trazer histórias como se fossem historinhas, não, mas é trazer vida para dentro dos espaços-tempos, das escolas, de onde quer que nós estejamos. Então, eu penso muito nessa potência da narrativa. A narrativa não é algo que deva ser colocado em segundo plano, é algo que precisa estar diante de nós, mas não só como um instrumento, não é um instrumento, é um movimento que pode transformar, não, que pode trazer outros significados, outras reflexões. Ela cria desenhos novos, outros movimentos que são tão importantes para que possamos ter outros olhares, até mesmo para pensar decolonialidade. A gente, quando narra a vida, a gente traz a perspectiva do outro pensar. As coisas não são só desse jeito. As coisas são diferentes. Quando a gente consegue se abrir para a escuta, para a conversa, para essa narrativa potente. Obrigado, gente. É isso. Por que nós pesquisamos narrativamente, né? Vou começar a partir agora para o encerramento desse nosso encontro, porque a previsão é de 2 horas no máximo. Mas a nossa conversa não encerra aqui, né? Está lá no grupo do WhatsApp. Eu coloquei no chat, muito embora aqui esse sistema ele registra a presença automático, né? A partir do momento que você entra com o nome completo, eu coloquei no chat aqui o link da lista de presença, tá bom? Bom, e aí a gente volta à pergunta inicial, né? Por que pesquisar narrativamente falando? Rafa, rapidinho. Sim. Só para lembrar que quem está aqui hoje assinar a lista de presença,
automaticamente está inscrito no curso. Ah, sim, muito bem. Eu escrevi aqui para o Rafael, fala isso, ele esqueceu, gente. Não, na verdade, eu ia falar mais no final, quando estão me perguntando aqui sobre certificado, eu ia falar no final, mas é isso, né? Quem não se inscreveu lá naquela época, a partir do momento que preenche a lista, que hoje, nesse primeiro dia, ele vai automaticamente ser inscrito, tá bem? Então, por que a gente pesquisa narrativamente? A gente pesquisa narrativamente porque a gente acredita na potência do encontro, né, e dessa vivência coletiva. A gente pesquisa narrativamente porque a gente acredita nessa compreensão profunda, né, das experiências que a gente vive, nos nossos contextos socioculturais e históricos, né? Essa valorização das subjetividades, das experiências individuais e coletivas, a compreensão dos processos sociais e culturais, a ideia da flexibilidade metodológica também, da adaptação em diversos campos, o empoderamento e a representação de vozes marginalizadas, a integração e a interligação entre teoria e prática e teoria, e esse potencial transformador e humanizante, né? Desse encontro, dessa conversa, dessa coisa dessa forma de pesquisar que não está pré-estabelecida, né? Ela se permite ao inédito, ela se permite a imprevisibilidade, sobretudo, né? E que hoje aqui foi tudo que saiu na fala de vocês. Então, por isso, tudo a gente pesquisa narrativamente. E aí, né, a ideia de que juntos nós vamos caminhar para pensar essa pesquisa narrativa, e aí eu vou citar aqui agora os próximos encontros. Na semana que vem, dia 7, a ideia da carta na pesquisa narrativa, com a professora Bárbara Sicardi. Depois da ideia da documentação narrativa com o Adelson, né, que é da Univale. Depois o Adelson está aqui, depois ele pode falar, né? Ah, eu não vi que ele estava aqui, se ele quiser depois pode falar. Pensar a formação docente com a pesquisa narrativa, né, com a Alexandra Garcia, pensar a infâncias e as narrativas, que são os diferentes modos de conhecer, lembrar e construir uma infância a outra, com a Elizabeth Rufino. E, por fim, mas não menos importante, essa ideia da conversa na pesquisa narrativa com o Tiago. Então, a gente pesquisa narrativamente por conta disso tudo, dessa potência que nós percebemos nesse encontro, nessa perspectiva outra de pensar a pesquisa em educação para além de um método, para além de uma perspectiva unilateral. Lá, no meu grupo, nós estamos com um certo impasse, porque nós temos agora que passar, os mestrandos não, mas os doutorandos, eles vão ter que passar pelo CEP. E aí, como é que a gente explica essa nossa metodologia naquele molde do CEP tão enviesado, tão, né, linear? E aí a gente está construindo argumentos e construindo, juntando esse arcabouço teórico da pesquisa narrativa para referenciar, né, como método de fato. E por isso, então, pode falar, Rafa, eu vou falando, né? Não é só porque as meninas aqui, a maioria já passou na plataforma Brasil, né? Tanto as mestrandas, porque você está falando do Comitê de Ética, não é? Uhum. CEP. Então, se você precisar, ou seus estudantes, seus alunos orientandos precisarem de alguma coisa, eu não sei nada sobre isso, mas elas podem ajudar. O Adelson abriu a câmera aqui, ó. Pode falar, Adelson. Quer falar? Eu estava esperando o Rafael terminar de falar e aí entrar. Gente, boa noite. Então, vocês estavam falando antes de entrar na discussão efetiva, né, de por que pesquisar narrativamente. Aí, Rafael, só para dizer que, por exemplo, a minha pesquisa de doutorado, que utilizou a documentação narrativa, passou pelo CEP, então eu tenho todo o material. E aqui na universidade eu estou, inclusive, como coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa, né? Então, qualquer coisa a gente pode conversar. Então já vamos marcar uma conversa. Tá? Mas é Bom, isso, né? Mas, enfim, né? Assim, feliz em poder compor esse grupo. Eu lembro muito bem de uma fala do professor Daniel Soares na minha banca de doutorado, e eu também escrevo isso em algum momento na minha tese, que o processo de uma pesquisa que se dedica a falar de si
ou a escrever sobre si, ou pensar junto com o outro sobre si, sobre o outro, é um processo de subversão, né? Então, é essa ideia de você utilizar-se desses processos que vão sendo construídos dentro da academia para efetivamente construir outras possibilidades de mobilizar a pesquisa, né? Então, a escrita e a pesquisa narrativa, ela tem esse movimento de fato, aproximar quem pesquisa, de fato, de uma pesquisa, né? E essa, acredito que é uma questão, e aí a gente precisa, inclusive, nesse movimento de colocar a pesquisa autobiográfica, que vem sendo no Brasil uma luta muito grande de inserir e de validar metodologicamente, empiricamente, esse campo como um campo da ciência que tem produzido muitos resultados significativos, principalmente no que toca à formação de professores, é a gente olhar para o lugar do processo da escrita como um processo de construção de ciência, construção de epistemologia. É claro que tem aí um aspecto muito de mexer com os nossos sentimentos, mexer com as nossas questões internas, mas é muito mais do que isso, né? É mexer com um processo ortodoxo e positivista de fazer pesquisa, e a gente está, de fato, entrando nesse universo para construir outros modos de narrar e outros modos de pesquisar, né? Então, é um pouco disso, né? E eu estou muito feliz mesmo em compor esse grupo, que é, de fato, também diverso, né? Você tem aqui o Acre, o Rio de Janeiro, a Bahia, né? E a gente está aí construindo esse processo. Estou aí à disposição e feliz em estar junto. Obrigado, querido. Graça? Então, rapidinho, mas eu não queria deixar de falar, porque você vai agora passar para o final, vai falar de trabalho, né? E eu queria falar, eu anotei algumas coisas, mas eu quero falar especificamente com a Joelma, né? Joelma, você precisa ler A Grada Quilomba. A Joelma está aqui ainda? Tá. Tá, então, Grada Quilomba, Memória de Plantação, né? Memória da Plantação, e ler Conceição Evaristo, As Escrevivências, porque você falou da cura, né? E a Grada, ela vai trabalhar numa perspectiva da cura, né? De pensar essa narrativa, porque ela não vai falar metodologicamente ou epistemologicamente desse lugar, mas não importa, ela vai trabalhar essas vozes pensando a cura. E a Escrevivência e a Conceição Evaristo é o movimento, né, de trabalhar com a cura, escrever, né, trazer suas memórias, sua ancestralidade, né, para pensar esse movimento de colocar suas dores, né, enfim. É isso, era só isso. Eu anotei outras coisas aqui, mas eu não vou falar, não, tá bom? A gente vai ter outras oportunidades.